Pessoal, qual é o questionamento que tá tendo maior hoje em dia? Qual é o questionamento? É a questão do aborto, entende? Tem aí as, as leis, aí, os poderes aí, né? Os poderes públicos aí estão querendo aprovar uma lei para liberar o aborto, entende? Liberar o aborto, né? Nos postos de saúde, para deixar aí liberado. A gente que caminha dentro da igreja, a gente que caminha, né, no dia a dia, rezando, orando. O Senhor, Ele diz na sua palavra que sempre nós devemos proteger a vida, ou seja, acima de qualquer circunstância, a vida em primeiro lugar, né? O Catecismo da Igreja Católica fala isso, a Bíblia ela fala isso, né? O próprio Jesus ele fala isso em várias passagens, né? A questão da vida, a questão de preservar a vida do ser humano, entende? O respeito, a dignidade, né? E eu fico imaginando esse povo, né? Esse povo que trabalha com as leis, esse povo que estão aí promovendo as leis, eles querem porque querem promover a lei do aborto, ou seja, liberar a questão do aborto para poder abortar aí as crianças, né? Fetos, né? Crianças já aí no primeiro instante da gestação, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu acho que até 3 semanas eles querem, né, aprovar aí o aborto. Então assim, a igreja ela é totalmente contra a respeito disso, né? Toda e qualquer circunstância, tem aí várias circunstâncias, né? Tem várias ocasiões que podem gerar gravidez, né, na mulher, várias circunstâncias, e que algumas dessas circunstâncias, as leis elas podem dizer que é justo, né? É justo a mulher lá abortar isso, aquilo, outro. Ou seja, mas a lei de Deus, a lei em Deus, e a palavra, né? A palavra, a Bíblia, o catecismo, os documentos da igreja, todos eles você for aí pesquisar, você vai ver que é contra, ou seja, é contra matar a criança, né? Porque isso aí acontece, é realmente um suicídio, né? Ou seja, uma morte, né? Matar aquele feto daquela criança, né? Que está ainda no ventre da mãe. Ou seja, no primeiro instante já é vida. No primeiro instante da concepção já é vida, ou seja, no primeiro dia, nos primeiros dias, na primeira semana já é vida, ou seja, já é um ser humano, entende? No sentido espiritual, a igreja diz que a alma ela já está adulta, ou seja, ela já está adulta, a alma, né, do ser humano já é adulta. O feto, ou seja, ele já em algum tempo, 1 semana, 2 semanas, ele já está ali formado, ele já tem ali algumas coisas, algo no organismo dele que já foi formado. E aí vem ali aquela situação e literalmente arranca isso, né, do ventre da mãe. Então o questionamento que fica é esse, ou seja, qual é. As pessoas, né, o ser humano, eles lutam tanto, às vezes, por uma vida. Chega um paciente no hospital e ali aquelas pessoas lutam, né, os médicos lutam pelaquela vida. Às vezes um acidente, né, a pessoa sofre um acidente, as pessoas lutam tanto pelaquela vida adulta, e uma criança no ventre da mãe, as pessoas querem matar, ou seja, querem, através do aborto, autorizar a legalização e matar essa criança, matar esse feto, ou seja, é errado, né? É uma coisa errada, totalmente errada. Eu assisti uma pregação uma vez do Padre Léo, na Canção Nova, de que ele falava justamente essa questão dos abortos, e ele fazia um desafio, todas as mães
que quiser abortar seus filhos, traga para mim, ou seja, não aborte, deixa a criança nascer e depois traga a criança para mim, né? Eu assim, Raimundo Pereira, né, Raimundo Pereira de Oliveira, eu não tenho essa condição de criar essas crianças. Talvez algumas instituições no Brasil até tenha. Então eu diria, eu faria esse desafio, eu faço esse desafio. Eu, Raimundo Pereira, eu não tenho condições. Se eu tivesse condições, eu iria fazer esse desafio aqui no canal Oração Virtual, de todas as mães aqui, né, no Brasil, pelo menos no Brasil, né, não sei quantas viriam, que quisesse abortar, né, que tivesse esse pensamento, que tivesse essa determinação firme e forte de querer abortar. Se eu tivesse condições, eu pediria a elas trazer essas crianças para mim, que de alguma forma eu iria criar essas crianças, eu iria adotar pelos meios legais essas crianças eu iria criar. E eu não tenho condições, mas eu digo para você mãe, né, que talvez tenha esse pensamento, procure uma instituição, né, procure os órgãos, não faça isso, entende? Não faça o aborto, procure os órgãos, procure uma instituição, procure os órgãos públicos para poder doar o seu filho, para poder falar, olha, eu não tenho condições de criar, na hora que a criança nascer, eu não quero abortar, eu quero doar para uma família, eu quero fazer, né, a doação. Tem tantos gestos bonitos de famílias que acolhem, né, pessoas que foram doadas, na minha família mesmo. Na minha família eu não vou longe não, na minha família eu tenho irmãos, né, que foram doados, ou seja, que são irmãos do coração, ou seja, que as famílias doaram e a gente acolheu, ou seja, como irmão, não vou longe. Então assim, eu desafio você, mãe, né, que talvez tenha esse pensamento, quer abortar o seu filho, faça essa caridade, pense na sua vida, pense na graça diante de Deus. Quando você chegar diante de Deus um dia, no final da sua vida, você não vai estar trazendo essa culpa, não vai estar trazendo essa mácula, entende? Essa mácula, essa situação má, esse pecado, essa gravidade na tua alma, no teu espírito, de você ter abortado, ter feito um aborto. Não, entende? Não acolhamos essas coisas que as instituições aí, sei lá, os órgãos querem, né, legalizar o aborto, ou seja, não, entende? Nada disso. Eu peço, até suplico, os órgãos públicos não façam isso. Veja os países, analise os países que aprovaram o aborto, quanta destruição, quanta morte, quanto caos espiritual veio sobre esses países que legalizaram o aborto. Analise lá, vejam lá, pesquisem vocês mesmos, as autoridades, pesquisem lá e vocês vão ver que não vale a pena fazer isso. Ou seja, vamos apoiar a vida, vamos até o último instante da nossa caminhada aqui nessa terra. Pessoas, homens e mulheres que estão aí nos poderes públicos, não façam isso, não legalizem o aborto, entende? Eu suplico, peço aí, né, pela graça de Deus, não legalizem o aborto, entende? E as mães, eu repito novamente, as mães que queiram, que tenham esse pensamento, que tenham de acordo com qualquer a situação que tenham passado na sua vida, para poder terem engravidado, eu digo para vocês, procure uma instituição, procure os meios legais para poder fazer a doação do seu filho, a doação, né, desse filho, e doar para uma família, e aquela família vai cuidar, aquela família vai acolher, com certeza vai ter pessoas para fazer isso. Então aí fica aí o apelo do canal Oração Virtual com relação à questão do aborto, não legalizar, e as mães que tiverem esse pensamento, não façam isso, mas antes doem seus filhos quando nascerem, doem os seus filhos aí para alguma família para tomar de conta desses filhos, tá certo? Que Deus abençoe a todos, a você aqui do canal Oração Virtual. Deus te abençoe, abençoe a tua vida e a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã,
A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.